Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O apóstolo Paulo é muito transparente nas suas cartas. Sabe falar com convicção, sabe também dizer quando não é um profundo conhecedor. Partilha a sua vida. É um homem muito transparente. Sabe, uma coisa que eu busco aprender para a minha vida com este apóstolo é isso. Porque quando nós somos transparentes com aquilo que fazemos, nós temos menos possibilidades de termos uma vida oculta, uma vida de pecado. Quanto mais nós nos tornamos transparentes, mesmo nós, homens públicos, de dizer para as pessoas o que estamos fazendo, onde vamos, como estamos, de dizer com serenidade as coisas, isso nos ajuda a termos uma vida cristalina. O apóstolo vai se manifestando, este homem que é um homicida perdoado. Ele é um apóstolo que reconhece o seu dever para com a comunidade. E é tão transparente que nós podemos dizer que as suas obras é o eu, Paulo. É Paulo que se manifesta que ele é. Depois de ter tratado sobre a vivência da sexualidade dentro do matrimônio, de falar sobre o próprio matrimônio, o apóstolo hoje trata de um tema da virgindade por causa do reino. E vai dizer assim: a respeito das pessoas solteiras, não tenho nenhum mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião. E vai dizer ainda mais assim: mas como alguém que por misericórdia de Deus merece confiança, dou-vos a minha opinião. Paulo vai dizer: não vou aqui colocar um mandamento, mas vou dizer aquilo que penso sobre isso. Ele que também é um solteiro por causa do reino. Penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar. Paulo vai dizer assim que o texto vai propriamente descrever isso, que diante das dificuldades e da brevidade do tempo presente, quem é solteiro permanece solteiro. Mas se alguém se casa também não é um pecado. Estás ligado a uma mulher, não procures desligar-te. Não estás ligados a nenhuma mulher, não procures ligar-te. Se porém casares, não pecas. Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial. Como homem solteiro, muitas vezes eu contemplo isso. As dificuldades das pessoas que vivem o matrimônio. Claro que nós também temos as nossas dificuldades, nós solteiros, nós temos as nossas fadigas, mas o matrimônio tem outras. Então, o contemplar muitas vezes a vida daqueles que se casam, a dificuldade do dia a dia, o pensar a vida sua, mas a vida do outro também, a vida dos filhos, a vida da família, as dificuldades que tem uma família. Eu vos digo, irmãos, o tempo está abreviado. É por causa disso o conselho do apóstolo. Ele vai dizer assim que as realidades que nós vivemos, nós não vivemos como os pagãos. Os pagãos vivem as realidades deste mundo como uma finalidade em si. Nós não, temos consciência que por elas passamos e que somos destinados a uma vida que não termina aqui, mas uma vida em abundância. Então, isso vale para quem casa e vale para quem é solteiro. Tanto é que o apóstolo vai dizer assim: então que doravante, os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. No sentido que podem se casar, mas não podem absolutizar essa relação. Devem ter consciência que é uma realidade passageira, porque um dia, como vai dizer o Senhor no Evangelho, no reino dos céus, ninguém se dá em matrimônio. Os que choram como se não chorassem, os que são alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. É este o centro da questão. Se a figura deste mundo é passageiro, então tudo aquilo que nós aqui experimentamos é transitório e que não pode ser o centro do nosso coração, da nossa vida. É uma experiência que passa. O salmo matrimonial, esponsorial que nós escutamos, que fala da rainha que se une ao seu rei. Porque aqueles que se consagram ao Senhor através da virgindade se consagram ao Senhor como a um esposo. Ele, esposo da sua igreja. Meus caros, nós devemos ser honestos que Paulo hoje trata de um tema que não está muito em moda no meio do povo de Deus. É tão pouco a adesão em muitas famílias ao ministério ordenado,
ao sacerdócio celibatário por causa do reino ou a vida consagrada, porque as crianças nascem desde pequeno ouvindo falar de uma só coisa, do matrimônio. Elas têm uma lavagem cerebral, uma educação que somente se fala do matrimônio e são bombardeadas desde a infância com uma só possibilidade de vida. E em uma situação assim, é óbvio que não vai surgir uma vocação sacerdotal, uma vocação religiosa. É preciso, senhores pais, ter a coragem de anunciar que existe uma opção diferente, uma opção da virgindade consagrada pelo reino de Deus, daqueles que vivem nesse mundo sem absolutizar esse mundo, na consciência de que já são figura de uma realidade nova, aonde todos seremos somente esposos do Senhor, a sua esposa, a sua igreja. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isso. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Vai se dizer, você está chegando perto do seu rei, esquece o teu passado. Que o rei se encante com vossa beleza, prestai homenagem é vosso Senhor. Vestida de ricos brocados de ouro, a princesa chega. As virgens amigas lhe formam um cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam no palácio do rei. Deixarei vossos pais, mas tereis muitos filhos. Farei deles os reis soberanos da terra. A virgindade, por causa do reino de Deus, faz isso. Que deixamos os pais, deixamos a possibilidade de ter filhos, mas temos muitos outros filhos que a fé nos deu. Na aclamação ao evangelho de hoje, meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Hoje, nós encontramos no Evangelho o sermão das bem-aventuranças, que em Lucas não é o sermão da montanha, mas da planície. É mais breve do que aquele de Mateus e Jesus vai olhar para os seus discípulos, mais uma vez este olhar de Jesus. E vai dizer assim, bem-aventurados vós os pobres, bem-aventurados vós que agora tendes fome, bem-aventurados vós que agora chorais, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, por causa do Filho do Homem. 4 bem-aventuranças. A bem-aventurança, por um lado, fala da gratuidade de Deus. Deus que olha para aquilo que aos olhos do mundo não vale nada. Para os pobres, e Lucas não faz como Mateus de colocar pobres em espírito. Depois os pobres, os que têm fome, os que choram, os que são perseguidos. Todos esses que aos olhos do mundo estão sofrendo porque não valem nada. Porque se valessem, não estavam com fome, não estavam chorando, não eram perseguidos. Mas que mostra esta misericórdia. Uma segunda coisa, encoraja, porque a palavra difícil de traduzir, que é traduzida aqui por bem-aventurados, às vezes beatos, às vezes felizes, é sobretudo continuem assim, não esmoreçam, não percam a energia, porque vos é prometido uma recompensa muito maior do que aquilo que vocês estão perdendo neste mundo. Então, é uma palavra de encorajamento. Terceira e última coisa que nos provoca neste texto é a quem nós valorizamos. Não será que na nossa vida, muitas vezes, nós buscamos justamente o contrário? Buscamos os ricos, buscamos aqueles que não têm fome, aqueles que não choram, aqueles que não são perseguidos. Não é que vivemos atrelados ao poder? Sabe, o tempo das eleições nos faz perceber isso, que quanto se busca estar próximo do poder. E que muitas vezes, nas escolhas que nós absolutizamos e ficamos dizendo para os outros, só se pode votar nesse, só se pode fazer isso. Usamos, e isso é perverso no nosso Brasil de hoje, usamos Deus e a religião para confirmar aquilo que nós queremos, sem ter um mínimo de consciência crítica. E que, muitas vezes, nessas nossas brigas por um candidato, somente tem aquilo que nós não admitimos, que nós não dizemos, que é a busca dos nossos próprios benefícios. Isso seja ele quem for. Então, nenhum candidato é a realização do reino de Deus. Nenhum. Parece que no tempo de campanha nós nos esquecemos daquilo que vai dizer o Salmo, que por melhor que seja alguém, chega o dia que há de falhar, então nós começamos a absolutizar seres humanos, falíveis, cheios de falhas como todos nós. E começamos a dizer que somente isso pode ser o verdadeiro. Por isso Jesus vai dizer na conclusão, ai de vós os ricos, ai de vós os que agora têm de fartura, ai de vós os que agora rides, ai de vós
quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.